Agradecemos ao professor José Corá pela apresentação e receberemos agora para a apresentação dos cases de sucesso de docentes e discentes que conseguiram se candidatar aos editais ELAP, que é o Emerging Leaders in the Americas Program, e do DAAD, o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico. Então, começamos pela mestra em Geografia pela Unesp, a senhora Bruna Gonçalves Costa. Também receberemos a doutora em Biociências e Biotecnologia Aplicadas à Farmácia pela Unesp, a senhora Milka Raquel da Costa Ribeiro Lins, e sua orientadora, a professora Daniele Biscaro Pedroli. Como entrevistadores dessa mesa, nós receberemos a professora Dulce e o senhor Bruno pela própria EG, e também representando o Instituto Federal do Pará, a técnica do Escritório de Relações Internacionais, a senhora Laís Souza. Eu passo a palavra ao senhor Bruno. Obrigado, Thiago. Então, é uma grande honra receber para esses nossos convidados. Antes de começar, né, gostaria de agradecer imensamente a presença aqui da Laís, né, que aceitou prontamente o nosso convite, ela que é paraense, conterrânea da Bruna, e faz um trabalho muito interessante no Instituto Federal. Só para a gente contextualizar, a Bruna foi orientada do professor Bernardo Manzano, ganhou a bolsa ELAP, tá? E a Milka foi orientada da professora Daniele, também, e teve bolsa no DAD, tá? E a pergunta vai para as ex-alunas, né, como foi a jornada para conseguir essas bolsas, né, que dica vocês dariam para quem está assistindo, né, que possa agregar para eles, né, de como conseguir essa bolsa, e depois passaria também para a Laís, para a Dulce, fique à vontade para fazer suas considerações, tá? E a professora Daniela também, de tecer algum comentário que seja interessante para nós, tá? E por fim, depois, Laís e Bruna, fiquem à vontade também para falar um pouco como que recado vocês dariam para os alunos da região norte, que são nossos unespianos, que estão nos ouvindo, porque a gente sabe que também esse movimento de vir para São Paulo é um desafio muito grande também. Então, passo a palavra inicialmente para a Bruna. Oi, pessoal. Boa tarde já, né? Todo mundo me ouve bem? 5 minutinhos, né, Bruno? 5 minutinhos, se você tá. puder. Então, vou ser sucinta, né, pessoal? Obrigada pelo convite, né, para todo mundo. Bom, como já me apresentaram, né, sou mestre em Geografia pela Unesp, né, mas também vim desse processo de imigração do Pará, né, e fui contemplada pela Bolsa ELAP no ano passado. Iniciei meu processo entre fevereiro e março, né, em março finalizei a inscrição, e essa conversa, né, deu junto aos meus orientadores, que era o professor Bernardo Moçano Fernandes, né, da FCT Unesp de Presidente Prudente, e o professor Eduardo Paulon Girardi também. Né, então, eu demonstrei o interesse, né, por uma internacionalização durante a pós-graduação, e o professor Bernardo me comunicou, né, dessa possibilidade da ELAP, que estava aberta, e a gente começou a conversar, né, com os professores possíveis, né, professores parceiros que poderiam me receber durante esse edital. É bem importante, né, sempre procurar professores e ter essa conversa prévia, porque geralmente para o ELAP, eu acho, né, já tiveram as apresentações com relação a isso, mas é o governo que decide, né, o governo do Canadá que decide a aprovação da bolsa, né, quantas bolsas vão ser deliberadas para as instituições. Então, a instituição ela manda um ranking, né, de possíveis alunos, então ela pontua de alguma forma, de acordo com a sua carta de intenção, né, então eles solicitam uma carta de intenção de uma lauda, precisa ser sucinta, né, conter o objetivo do seu projeto, quais são as possibilidades, né, de articulação entre o seu projeto e a experiência no Canadá, e o que você pode contribuir, né? Então, como o ELAP ela é uma bolsa de curto período, você pode ir de 4 meses a 6 meses, então a gente, né, tenta fazer essa proposta que seja condizente, né, com a proposta da bolsa. Então,
não é prometer muito, né, para que a pessoa que vai avaliar você entenda que você está sendo conciso nesse seu objetivo. Então, propõe a construção de um artigo, né, junto com o orientador, supervisor, né, internacional, uma construção de projetos, né, que seja plausível também de execução. E sempre pontuar temas globais, né? Então, o ELAP, ele é um programa, né, do governo canadense que ele é executado pela Global Affairs, e eles têm uma política, né, de tentar ter essa articulação, né, com os países da América, e o Brasil ele é um dos países, né, que mais envia estudantes. No ano que eu fui, se eu não me engano, foram 120 brasileiros. Né? Então, tem um grupo que o pessoal monta, eu posso até compartilhar o chat desse grupo, que é um grupo aberto, que a gente, né, enquanto pessoas que já foram, né, que conseguimos a bolsa, a gente vai auxiliando nessas outras pessoas também a conseguirem, né, seus procedimentos, ter contato com os professores. Então, existe uma organização, né, das pessoas, dos estudantes do Brasil inteiro que estão se organizando para concorrer ao ELAP, e aí a gente consegue compartilhar informações interessantíssimas, tem uma planilha, então a gente consegue colocar a universidade de onde a gente tem um vínculo no Brasil e para onde a gente está aplicando. Então a gente consegue ter uma noção, porque uma das problemáticas, né, talvez, que se evidencie é que o processo do programa ele não é muito transparente no sentido de você saber quantas pessoas foram inscritas, quando que vai ser a data, então, de resultado. O resultado, então, ele sai, né, na primavera. E aí existe esse grupo do ELAP, né, do Brasil, em que esses estudantes eles se organizam para deixar essas informações, né, dispostas, e que a gente compartilhe as experiências dos anos anteriores para que as pessoas, né, tenham uma noção maior de como que acontece esse processo. E é isso, né? Basicamente, a carta de intenção, uma carta do seu orientador, né, dizendo que incentiva que você vá, né, para o programa, e uma carta de aceite do professor, né, internacional, que é interessante, né, que vocês conversem com um professor que vai receber uma ou no máximo duas pessoas, né? Se for um professor que está aí se propondo a receber, né, mais de duas pessoas, muito provavelmente a universidade vai pedir para escolher, ou a própria universidade vai escolher, né, apenas um dos candidatos, porque o governo canadense ele não distribui essas bolsas, né, ele não concentra bolsas para um único professor. Né? Então, acho que esses são um dos pontos estratégicos, né, e sempre abordar na carta de intenção esses temas globais, né, de possíveis vínculos. Então, questões relacionadas a mudanças climáticas, né, questões ambientais, sempre está em voga, né, o debate sustentável, objetivo do desenvolvimento sustentável, sempre são coisas interessantes, né, para se pontuar e propor enquanto pontos de interesse para o ELAP. Né? Então, geralmente sai no meio do ano o resultado, e aí você já pode ir a partir de agosto, setembro, né, de acordo com a previsão do passaporte, geralmente você já consegue ir com tranquilidade em setembro, né? E aí a bolsa você recebe a partir do momento que chega lá. Então, para você receber a bolsa, você precisa chegar no Canadá, né? O governo precisa entender que você já está lá, abrir uma conta canadense e você recebe a bolsa, né? Mas, em geral, vale muito a pena, né? Já encerrando aqui minha fala, depois também me coloco à disposição, se alguém tiver interesse, eu vou passar o link do chat, né, dos estudantes aqui do Brasil que se organizam para ir para o ELAP, e vale muito a pena, pessoal, né? Fiquei 5 meses no Canadá, na Brand University, foi uma experiência que com certeza mudou minha vida, né, com relação à pesquisa, mas também à vivência na universidade, né, compreender essas questões numa perspectiva internacional. Bom, e me coloco à disposição, agradeço novamente o convite, espero, né, que haja interesse, né, por esse processo que é muito importante na nossa vida. E outra coisa, né, só para fechar também, é um programa que não solicita a fluência, né, mas também que é importante a gente saber se comunicar basicamente, né, o mínimo do inglês ao francês, porque o Canadá também fala os dois idiomas, mas não é um requisito para que se tente,
né? Você não precisa apresentar comprovante de proficiência. Bom, acredito que é isso. Obrigado, Bruna. Dulce, você quer comentar alguma coisa? Oi. Eu acho que a gente pode deixar para o final, fazer os comentários todos reunidos, pode ser? Então, vamos... Obrigada. Então, legal. Então, vamos avançar, então. No caso, agora, Milka. Bom dia, pessoal. Bruno, se você quiser já compartilhar o slide que eu mandei, só para deixar um pouquinho para vocês aí algumas imagens da minha experiência internacional. Legal, então, já vamos compartilhar. Obrigada. Bom, primeiro agradecer o convite, né, do Bruno, da Dulce, prazer revê-la, Dulce. Estamos eu aqui, né, a professora Daniela, para conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa experiência aí nessa parte de internacionalização, né, entre Brasil e Alemanha, né, e falar um pouquinho sobre essa minha experiência lá. Né? Então, para iniciar, né, então eu fui no período, né, em 2018, 2019, né, para um edital que era em conjunto, né, o DAD, CNPq e a CAPES. Então a Francine hoje, né, comentou mais cedo do DAD que o edital deles é a parte, né, hoje. Então, muita coisa do que eu vou falar aqui para vocês pode ter mudado e mudou realmente, né, e não tem mais esse edital em conjunto de ED, CNPq e CAPES. Então, só contextualizando, né, esse edital, ele foi único, né, então eu apliquei, né, com toda essa documentação que já foi comentada, né, o aceite aqui do orientador brasileiro, o aceite do supervisor lá da Alemanha, né, no meu caso, né, a minha supervisora, a minha orientadora na época, Daniele, ela já tinha um contato, né, com esse professor lá na Alemanha, né, então ficou muito mais fácil, né, a comunicação com ele, né, para tentar, então, conseguir essa bolsa. Né. Vale pontuar aqui também que não fui eu apenas, né, do grupo de pesquisa, né, foi também uma outra brasileira, Graciele Gomes, né, que também aplicou para esse edital, e nós duas conseguimos bolsa para ir para o laboratório dele, né, fazer essa internacionalização. Né. Então, eu consegui a bolsa do CNPq, e a Graciele Gomes conseguiu a bolsa da CAPES. Então, quando nós aplicamos, né, a gente não escolhia, né, o órgão de fomento, então foi interno deles, né, essa distribuição das bolsas, né. Mas o interessante desse edital também é que, além, né, do período da bolsa em si na universidade, né, para desenvolver parte do projeto do doutorado, eles também deram um curso de línguas, né, em alemão. Como foi falado aqui, né? Então, as universidades alemãs geralmente não pedem o alemão, né? Principalmente se for uma parte do doutorado de sanduíche, né? Um guest researcher, não pede o alemão em si, principalmente para essa área, né, de biotecnológica, enfim, farmacêutica, não é necessário, né? Já para ciências humanas, filosofia, já foi necessário, né? E daí não era necessário, né? Mas a gente fez 2 meses de curso de alemão. Né? Então, isso foi financiado pelo próprio DAD, eles conseguiram casas, né, de hosts na própria Alemanha, então isso foi muito bom, né, para a inclusão, assim, né, para entender a cultura alemã, né, para falar um pouco do básico, né, porque nem todo mundo na cidade fala inglês, né, na universidade totalmente inglês, mas fora da universidade já é um outro mundo. Né? Então, assim, foi super importante ter esse curso, né, 2 meses do curso alemão e mais 12 meses da bolsa em si. Então, eu fiquei no total na Alemanha 14 meses, né, que foi um tempo muito bom, assim, para crescer profissionalmente, né, então aprender novas técnicas do laboratório do professor Matthias Mack, né, como também pessoalmente, né, então conhecer a cultura, conhecer novas pessoas, então foi extremamente rico, né. Então, houve essa parceria, né, do grupo de pesquisa do professor Daniela, Cibio Mestre Araraquara, com o grupo de pesquisa do professor Matthias Mack, da Hochschule Mannheim, né, que seria uma universidade de nível superior, né, uma faculdade de nível superior na Alemanha, né, que difere um pouquinho, né, entre universidade e faculdade superior, né, que seria mais voltada aí para questões mais aplicadas, né, incluindo biotecnologia, tá?
E daí a cidade que nós escolhemos, né, onde fica alocada, a Mannheim, é Mannheim, na Alemanha. Então, ela é uma cidade que não é tão conhecida, né, mas que fica ali perto de cidades turísticas, como Heidelberg, também pertinho, 10 minutos, 15 minutos de trem, e também de Frankfurt, né, que seria um dos maiores aeroportos aí da Europa. Então, assim, muito fácil se locomover, de conhecer outras cidades também, uma cidade muito boa para morar, toda a infraestrutura da universidade, né? Também, como a Bruna comentou, existem vários grupos de brasileiros, né, que moram em Mannheim, que ajudaram bastante nessa parte de como consigo o visto, né, documentação para o visto, onde fica o escritório, né, para se inscrever na cidade que precisa, né, ao chegar na Alemanha, que tem todos esses pormenores, né, além da documentação que você precisa fazer na universidade, né? Então, se quiser também, eu posso passar esse contato para vocês. E para finalizar, né, minha fala, que a professora Daniela vai falar um pouquinho, né, só para comentar dessa experiência, que foi um pontapé inicial para tudo, assim, em nível acadêmico, experiência profissional, né? Então, a partir disso, né, consegui ser selecionada também por um edital do próprio Bailat, né, que foi falado já aqui, né, para falar, né, para alguns pesquisadores relacionados à bioeconomia, um pouquinho do que foi desenvolvido no doutorado. Né, a partir disso, um projeto de pós-doutorado na própria Unesp, né, foi aprovado, né, e hoje eu me encontro agora como professora adjunta aqui na UFPC, né, no campus de Santo André. Então, essa parte, fazer, né, esse estágio, doutorado sanduíche, né, fora do país, foi extremamente importante como experiência profissional, tá? Então, deixar isso para vocês, assim, né, a importância, né, de se fazer essa internacionalização, tá? Então, como também foi falado aqui, uma dica né, faça um approach aí com o seu supervisor, com um e-mail adequado, né, mostrando de fato o seu interesse ali por aquele grupo de pesquisa. Né? Então, leia o que aquele grupo está publicando, né, entenda de fato ali o que você pode conseguir, né, de retorno para você profissionalmente, tá? Para daí mandar um e-mail de forma mais assertiva, mais direta para aquele seu supervisor, tá? E daí não tenham medo, né? Não tenham medo que eles vão responder você, tá? Então, era isso, Bruno e Dulce, obrigada pela oportunidade, fico também disponível para responder qualquer pergunta que vier. Obrigado, Milka. Passo agora para a professora Daniele, orientadora da Milka. Você poderia contar para a gente, dar alguma informação que você acha interessante acrescentar? Boa tarde a todos. Eu vou complementar só o que a Milka falou, né? Ela falou bastante, explicou bem os detalhes. Já a gente tem uma história um pouquinho longa com esse edital. Eu fui, na verdade, bolsista DAD no meu doutorado de sanduíche, né? Nesse mesmo modelo em que a Milka e a Graciele, que também era minha aluna, foram, quando tinha a parceria entre as três partes, DAD, CNPq e CAPES, e aí depois, com elas, né, a gente fizemos a submissão das duas, e as duas foram contempladas. Agora, o ano passado, eu também tive mais uma aluna submetendo, e agora o modelo mudou, né, a parceria, ela mudou a configuração, e as submissões agora são separadas. O DAD tem o próprio processo, a CAPES o próprio processo, e o CNPq não está mais dentro dessa parceria. E aí foi bastante confuso o ano passado, né? A gente demorou a entender, por exemplo, que dava para fazer, que a gente podia fazer a submissão nos dois simultaneamente, né? Tanto para CAPES quanto para o DAD. Então, o formato ele andou mudando recentemente, acho que ainda está num processo de adequação aí de como vai funcionar efetivamente, mas de forma geral, né, acho que um grande diferencial dessa bolsa é poder ficar até um ano especificamente
desenvolvendo a pesquisa, e esse adicional de 2 meses de curso de alemão, que eu também fiz quando eu fui, e que proporciona uma adaptação muito melhor ao país, né, entender melhor, porque essa é parte também do intercâmbio, né, não é só desenvolver pesquisa num local diferente, num país diferente, é também aprender uma língua diferente, nem que seja, né, num nível mais inicial, mas aprender uma língua diferente além do inglês, quando a gente vai para um país que não é falante de inglês, e também aprender a cultura, aprender os costumes, né, isso muda muito a nossa visão de mundo de uma forma geral, não a nossa visão, não só a nossa visão de pesquisa, mas a nossa visão de mundo de forma geral. É extremamente importante, acho que para a formação de um pesquisador, de um professor e de um cidadão completo. Acho que era isso que eu tinha para adicionar. E estou à disposição, se alguém se interessar pelo edital e quiser conversar, também me coloco à disposição. Já submeti algumas vezes. E ele não é muito divulgado, não tanto quanto outros, não tanto quanto o CapSprint, mas ele é bem interessante. Legal, professora. Eu vou passar o seu contato também, do e-mail, tá? Pessoal, depois, na hora da gente fazer um compilado, né, das apresentações, e certamente isso é bastante valioso. Passo agora a palavra para a Laís, para fazer suas considerações. Bom dia, vocês me escutam bem? Sim, estamos escutando. Queria mais uma vez agradecer, em especial a professora Dulce, Helena, a sua equipe também, na própria EG, pela organização desse evento. Também agradeço à professora Ana Cristina por ter também direcionado a Arex nessa atividade. Os relatos da Milka e da Bruna realmente são muito inspiradores. Eu acho que a internacionalização, atividades internacionais como base, elas são uma ação de inspiração. E eu gostaria de perguntar a elas, levando um pouco também do que a professora Daniele falou, sobre a visão que, quando você vai para o exterior, você tem uma visão diferente, que às vezes até altera um pouco a sua linha de pesquisa. E eu gostaria de saber de vocês, Bruna e Milka, qual foi inicialmente, antes de vocês viajarem, a motivação para vocês se inscreverem nessas oportunidades? O que, de fato, prático, vocês pensaram antes dessa candidatura e, consequentemente, como é que vocês retornaram? Se a visão era o que vocês esperavam, se teve algo que mudou, a percepção da pesquisa, da carreira de vocês, enfim. Se eu puder apenas direcionar, apenas para facilitar, eu direciono essa pergunta à Bruna e depois à Milka, só para a gente organizar mesmo. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Bruna, se você quiser começar. Posso sim. Então, é muito interessante isso, né, porque quando a gente entra, principalmente na pós-graduação, né, mas desde a graduação a gente já ouve muito, né, sobre esse incentivo da internacionalização, parece que, a priori, né, você ir para uma outra universidade, ter aulas e, enfim, né, a gente não sabe muito, né, desde a graduação, do que se trata essa internacionalização. Eu apliquei para uma bolsa de pesquisa, porque a gente já fazia parte, né, dentro da Unesp, da rede Dataluta, a qual eu sou vinculada até hoje, né, que a gente já trabalha em rede com outras universidades do Brasil e, né, do exterior, e sempre tive esse interesse de tentar, né, fazer alguma aproximação com algum país, trabalho com povos indígenas, né, com movimentos indígenas, e tentar fazer esse estudo comparativo, né, de alguma forma. Então, a priori eu sei que isso é importante para mim, porque cada vez mais, né, se pede essa internacionalização, inclusive para tentar bolsas, né, editais em gerais de projetos. Né? A internacionalização ela é um peso muito forte. Né? E quando eu cheguei lá, a entender, né, todo o processo, e foi um grande choque, né, cultural, foi um grande choque de temperatura, né, eu peguei menos de 40 graus no Canadá, então, assim, uma paraense, né, que vive com, o meu frio é 20 graus, e aí cheguei no Canadá, tive que lidar com menos 40 graus, né, durante o inverno.
Então, foi uma experiência de vida mesmo, né, de entender uma outra cultura e de entender o meu tema de pesquisa a partir de uma outra ótica, né, o que é interessante, né, aos olhos do outro lado do mundo, né, no meu caso da América do Norte, né, para entender o Brasil e essa questão dos povos originários, porque o Canadá, eu acho que isso é muito importante na hora de escolher um país, né, entender também o que esse país faz, né, de debate que se relaciona com o seu tema. Então, eu acho que isso é muito interessante, porque estar no Canadá, né, foi o que me incentivou a construir o projeto de doutorado, né? Hoje eu estou em outra instituição, né, como doutoranda, mas foi a partir da LAP, né, que gerou o meu projeto de pesquisa. Hoje eu trabalho, né, fazendo uma pesquisa relacionando o Brasil e o Canadá, né, e já com o objetivo de voltar no ano que vem. Mantenho ainda, né, o trabalho com a universidade, então a LAP ele foi uma porta de entrada, em que eu estive lá por 5 meses, mas que eu continuo trabalhando, né, com eles. Então, a gente conseguiu fundar, de fato, um projeto que está em andamento, né, que agora tá com a minha bolsa, né, tá relacionada ao meu projeto de doutorado na pós-graduação, mas que também está envolvendo outras pessoas, né? Então, quando eu fui, a Unesp fechou o acordo, né, com a Brandon University, a Brandon deu um retorno dizendo que gostou muito do projeto e que eles queriam receber outras pessoas. Então, a gente acordou, né, de todos os anos a gente está também, né, com essa parceria da Geografia e da Rede Data Luta, está enviando essas pessoas para que a gente trabalhe agora em equipe. Então, não é mais somente a minha pesquisa, agora a gente tem uma pesquisa, né, coletiva, em grupo, e aí a gente está criando essa rede, né, comparativa entre o Brasil e o Canadá, que abriu justamente porque ano passado falei com o meu professor e a gente queria, né, começar essa pesquisa, e hoje a gente está em crescimento, né, exponencial, né, já está indo para 1 ano que eu fui para o Canadá, eu fui em setembro do ano passado, e a gente continua com esse vínculo que é muito legal, né? Uma parceria que mudou minha vida pessoal, mudou minha vida acadêmica, né? E agora a gente também está construindo uma outra rede de relações, né, de pessoas, enfim, que estamos trabalhando com temas em comum. Então, esse é uma pontinha, né, do que eu posso falar, mas se eu pudesse dar um conselho, tentem, né? Vai dar medo de prazos, de afins, de dinheiro, mas a gente vai dando um jeitinho que vale a pena, né? Se tem uma coisa que vale a pena dar um jeitinho, para fazer, né, internacionalização, ter essas experiências fora, que, enfim, ampliou bastante, né, nossas reflexões, nossas experiências. Bruna, muito obrigado. Milka? Então, Laís, obrigada pela pergunta. Talvez a minha história seja um pouco parecida com a da Bruna, né? Eu vim para cá, para o estado de São Paulo, sou de Recife, né? Então, a Daniele abriu as portas, assim, do grupo de pesquisa dela, né? Tinha esse projeto inovador, né? Então, eu já estava querendo mudar de área. Eu não conhecia muito bem, né, da área da biologia sintética, que veio com a Daniele, então, todo o meu conhecimento vem do meu período, né, do grupo de pesquisa dela, e ela abriu as portas, né, com esse projeto super inovador, e o meu, junto com a Graciele, também se complementavam de alguma forma, né, então, assim, o professor Matthias Mack, lá da Alemanha, né, a universidade em si já é muito aplicada, né, então ele veio da BASF, né, que seria uma grande indústria farmacêutica, né, então o nosso programa de pós-graduação é voltado para a indústria farmacêutica, então tem esse viés já bem estabelecido, né, trabalhando com a biomolécula, né, que a Daniele estava também, nós estávamos trabalhando, né, aqui em Araraquara, então tudo isso, né, a Daniele já comentava, vocês podem ir para a Alemanha, vamos aplicar. Então, também, né, como a Bruna falou, a gente sabe da importância disso, né, e daí vem um orientador também incentivar isso, né, muito importante, né, mesmo que o seu orientador não incentive, tentem, né, falem com os professores, os supervisores do exterior, tá, eles são muito receptivos, certo? E daí, assim, foi uma experiência que também mudou minha vida profissional, pessoal, né, tanto aprender novas culturas, aprender a me comunicar melhor, né, seja no inglês, seja no alemão, né, quando voltei para cá também, né, isso abriu portas,
para outras aplicações, né, seja pós-doutorado, até para o concurso também, né, que teve um outro aqui, professor, que comentou sobre isso, né, no Barema, né, que hoje a gente tem essa opção, né, se você for para o exterior, né, isso conta como um ponto positivo lá. Né, então, a professora Daniele mantém até hoje, né, tem projetos aprovados com, né, colaboração com o ex-professor de Mannheim, né, com outras universidades da Alemanha, né, então é um grupo de pesquisa bem fortalecido, né, que com essa experiência, né, dessa integração entre alunos, né, vai melhorando isso, tá? Então, acho que era isso, Laís, obrigada. Obrigado, Dulce. Excelente, Milka, Bruna, nossa, a gente fica tão feliz, né, com esse relato vivo de vocês, né, trazendo aí informações até estatísticas, né, Bruna? Falar, tem mais de 100 pessoas, né? Eu acho que todo esse contexto que vocês colocam é muito animador, muito importante, né, para quem está pensando, está um pouquinho inseguro, mas como disse, acho que foi a Bruna, né, está com medo, vai com medo, né? Eu acho que assim, os perrengues, os probleminhas, eles vão se resolvendo, o importante é a gente saber aí que esse desejo, né, de se aprimorar do ponto de vista científico, acadêmico, e muito importante também é esse ganho de maturidade, né, em lidar com diferentes grupos, lidar com um novo orientador. Eu acho que essas contribuições aí, elas são importantíssimas. Super obrigada também, Daniele, pelas suas contribuições aqui nesse debate. Eu acho que é uma parte, que é um ponto alto aqui do nosso encontro, né? Ver essas experiências aí como podem ser tão inspiradoras. E Laís, super obrigada também, né? Do outro lado do país aí, também com essa preocupação, esses objetivos tão alinhados, né, com essa importância que a gente vê para a internacionalização realmente contribuir para a formação dos nossos adorados, né, recursos humanos, tá? O mundo precisa de muita gente bem formada e essas experiências, elas são imprescindíveis. Então, muito obrigada, estou fechando esse bloco, né, agradeço também todos, né, que estão firmes aí, né, na nossa programação, que está se estendendo um pouquinho, e agora a gente vai ainda passar para mais um bloco que é bem bacana, permaneçam aí. Obrigada.